Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Cripto TV. E hoje, como você pode ver, a gente vai falar sobre como verificar uma transação de Monero. Além disso, você também vai aprender como que você verifica se você recebeu uma transação, se você de fato enviou, se essa transação foi confirmada na blockchain e alguns outros detalhes que você vai ver caso você permaneça aqui até o final. Bom, esse formato de aula é um formato diferente que eu fiz em um dos meus cursos, o pessoal gostou e, portanto, trouxe para cá. O que que acontece? É, eu vou falar da aula à medida que a gente vai seguindo aqui com esse arquivo de texto que eu montei. E tem um pouco a ver, porque isso aqui pode ser exportado como PDF, né? Então, com o que você vai ver no final lá da nossa aula. Mas, enfim, antes de começar, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, que, primeiramente, o Cripto TV faz sorteios de Bitcoin sem KYC. Se você quer ter acesso a um Bitcoin sem KYC, ocorre a cada 15 dias, tá? E você pode começar participando a partir de R$ 5 por mês. Você pode entrar tanto pelo membros do YouTube, ou que o link está aqui, por sinal, né? Ou você pode fazer isso acessando um dos membros através das redes sociais. As minhas estão aqui abaixo, como você pode ver. E aí você faz, às vezes, no Pix mesmo, uma coisa que é um pouco mais simples. E a gente pode adicionar você, você participa dos sorteios e a cada 15 dias está saindo um ganhador e recebendo Bitcoin. Grande detalhe, quanto mais pessoas participam, maior o prêmio. Então, avalie. Segundo ponto, Sovereign Swap. Sovereign Swap está tanto no Twitter, como você pode ver aqui, como também no Telegram, como você pode ver aqui em cima. E o Sovereign Swap, ele oferece alguns serviços, sendo hoje principalmente o empréstimo colateralizado em Bitcoin. Precisa de real, não quer vender seu Bitcoin? Avalie falar com o pessoal lá na Sovereign Swap é extremamente importante. E um serviço novo também, que são autos notariais. Quer registrar o seu nome .btc, quer fazer um contrato e registrar ele em blockchain, seja de casamento, seja de nascimento, quer cadastrar isso tudo no Bitcoin, chama lá a Sovereign Swap no Telegram. Bom, o que a gente vai falar nesse vídeo, né? Vamos à parte que realmente importa. Como que funciona de fato uma transação de Monero? Ótima pergunta. Você consegue me dizer se essa transação de Monero ela é igual ao do Bitcoin ou se ela é parecida com a do Bitcoin on-chain, porém com privacidade? Bom, acerta quem fala que ela é parecida com a do Bitcoin on-chain, porém com privacidade. Eu vou deixar o contrário aqui para ficar mais fácil de você ler. A transação de Monero ela não é igual ao Bitcoin. A gente vai ver aqui que para verificar a transação em Block Explorer, etc., é muito parecido, mas a transação de Monero, como eu mostro no meu curso gratuito de Monero, disponível aqui no canal, você tem alguns detalhes a mais acerca da parte de privacidade da transação. Bom, alguém consegue ver o que eu transacionei em Monero? Não. Eu estou marcando sim, mas é porque é o não, tá? É para ficar visível para você. Ninguém consegue ver, alguma terceira parte, né, não vai conseguir enxergar o que você transacionou, nem os endereços envolvidos nessa transação. Tem como eu comprovar que eu fiz o envio de Monero? Bom, se tem tanta privacidade assim envolvida, né, eu consigo de fato mostrar ou garantir que eu fiz um envio para uma pessoa que às vezes não está conseguindo verificar? Sim, isso é sim possível. Então eu vou arrancar esse não daqui. Tem como eu provar ou garantir que alguém me mandou algum dinheiro em Monero? Então, por exemplo, eu recebi um dinheiro, mas eu não consigo verificar agora. Essa pessoa consegue enviar para mim alguns dados que comprovam que esse envio foi feito? Sim, essa pessoa pode comprovar que esse envio foi feito. Eu vou trocar as marcações aqui agora que você já viu as respostas, exatamente para facilitar depois para o que eu falei lá no final do vídeo. Bom, vamos lá. Como que funciona então essa transação de Monero? É super simples. Se você já transacionou com Bitcoin, você vai entender como que faz para transacionar com Monero. Você precisa então, obviamente, ter saldo na wallet. Você vai enviar esse dinheiro
para um QR Code ou um endereço, mesma coisa com Bitcoin ou até outras criptomoedas, o USDT, Matic, Ethereum, etc. Você confirma os dados para garantir que você está fazendo o envio correto e aí então você finaliza o envio. Coisa bem simples até se você for olhar, né? É muito parecido com qualquer outra criptomoeda que você for usar. Os conceitos e os quesitos de privacidade, eles são automáticos pela rede. Então você não precisa se preocupar em fazer aquelas coisas que geralmente o Bitcoiner faz quando ele quer privacidade, que é usar um mixer, usar um CoinJoin ou usar alguma outra ferramenta que é menos acessível, mais difícil. Aqui não precisa disso. É super simples. É só você fazer o envio como você faria em qualquer outro lugar, que a parte de privacidade vai ocorrer automaticamente. Bom, a primeira coisa que você tem que avaliar é se a sua wallet está sincronizada. Toda carteira de Monero, ela precisa passar por esse momento, que é aqui, ó. Ela tem que se conectar a um node, que seja ele seu ou um node remoto, tanto faz. Depois ela vai fazer aqui, ó, uma sincronização. Tá vendo aqui 21, 26 blocos faltantes? É porque ela está sincronizando e atualizando a blockchain de acordo com o tanto de bloco que falta. Até que chega o final, onde a carteira estará sincronizada. Toda carteira faz isso. Toda carteira de Monero vai sincronizar. Você precisa aguardar com que elas façam isso, tá? Então, para que a sua wallet sincronize, ela precisa permanecer aberta ao longo de todo o processo. A primeira sincronização, quando você cria aquela carteira, ela é bem demorada, porque você tem que sincronizar desde o início da blockchain. Então, de fato, demora. Você tem que deixar o aplicativo que está sendo sincronizado aberto. A carteira. Se você fechar o aplicativo, a sincronização para. Só um detalhe. Para receber um valor, então, você compartilha o seu endereço. Existem duas formas de você compartilhar o seu endereço. Talvez QR Code, talvez o endereço mesmo no copia e cola. Como você pode ver, aqui a gente tem um QR Code de um endereço ou o endereço em si. E aqui você tem a opção, né, de clicar e copiar e colar. Aqui, como você pode ver também nessa carteira específica, algumas do Monero tem isso. Você pode especificar o valor a ser recebido. Quando você altera isso, o QR Code muda e aí quando a pessoa escaneia, já aparece automaticamente o valor. Isso é extremamente importante para quem usa para receber dinheiro, fazer trocas voluntárias aí, o que a gente mais luta para conseguir que as pessoas façam, né? É extremamente interessante para você ser cada vez mais livre. Eu deixo aqui, obviamente, né, um detalhe. Se você quiser conferir se esse endereço de Monero aqui é válido, manda um dinheirinho para lá. Depois você me avisa, por favor, que eu te falo se de fato ele caiu. Bom, para você fazer envio, você simplesmente vai especificar o endereço, seja colando ou escaneando o QR Code. Algumas wallets dão a opção de você salvar uma lista de contatos, o que vai facilitar para envios recorrentes. Isso tudo, obviamente, pensando em você que às vezes faz envio recorrente em questão de transações para negócios, tá? Só um detalhe. Como você pode ver aqui, essa aqui é a aba da Cake Wallet para você fazer um envio. Então aqui em cima você tem aqui address, onde você vai colocar o endereço. Você tem duas opções, a de colar, que você vai colar o endereço que você copiou, ou você poderia também escanear o QR Code se fosse o caso. Aqui à direita a gente tem o livrinho que é os endereços que estão salvos, são seus contatos. Você vai no envio escolher a quantia ou em XMR ou em real brasileiro, tanto faz. Pode colocar uma nota ou não, também tanto faz. Taxas 7 centavos. É o que a gente fala de taxa baixa de verdade. É isso aqui. Bom, toda wallet possui então um histórico de transações, que depois que você faz, obviamente, né, vários envios e recebimentos, você acaba tendo um histórico cada vez maior. Nele você pode ver datas, horários, valores enviados ou recebidos. Costumeiramente, é mostrado os valores tanto na criptomoeda quanto em moeda fiduciária. Para quem é mais preocupado com privacidade, entenda que, olha só, isso aqui é um detalhe interessante. Ativar a opção de mostrar o saldo em fiat, ou seja, em moeda fiduciária, pode fazer com que a sua carteira perca um pouco da privacidade. Mais detalhes, obviamente, no maior e melhor curso de privacidade com criptomoedas. Aqui está o link, aqui em cima está o nome, chama-se Método PAC, também tem um link na descrição. Recomendo que você veja
30% de desconto para pagamento em Bitcoin, tá? Mas aí tem que me chamar no Telegram. Enfim, aqui está um histórico, né, de transações também da Cake Wallet, que é quem eu usei para fazer um exemplo para essa aula. Então você vê aqui transações na data em que foi feito o print. Então temos envios e recebimentos para trás, dias para trás, envios e recebimentos. Aqui à direita tem os valores envolvidos, tá? Então você tem tanto em XMR quanto em BRL, como eu havia falado. Para essa questão aqui eu não preciso tirar o valor em BRL, aqui tanto faz. E se você clicar em uma dessas transações aqui especificamente, você vê alguns detalhes dela, né? Então aqui Transaction Details, você vê os detalhes da transação, e aí você pode ver o hash, a data, a altura do bloco, o valor, a taxa paga, e você tem a possibilidade de ver essa transação no Block Explorer da Cake Wallet, o qual eu não acho muito bom, você vai entender um pouco mais à frente. Bom, então você já viu que na sua carteira você tem já um histórico das transações que ocorrem e você pode verificar que elas de fato ocorreram. Entenda que eu não estou falando nesse vídeo em auditar a rede do Monero. Se você quer entender isso, temos um vídeo específico aqui no canal chamado Auditando o Monero. Mas a gente está falando apenas das transações que você faz, ou recebe ou envia. Então, a gente quer que você consiga usar esse vídeo para entender como verificar essas transações, ver que é fácil e poder eventualmente usar essa ferramenta, que é muito interessante, principalmente para você ter privacidade. Bom, aqui, como eu falei, você pode ver a transação num Block Explorer. Super importante que você consiga usá-los para você entender um pouco mais sobre a transação. Existem diversos Block Explorers. Eu deixei aqui alguns exemplos. XMR Scan é um, o XMR Chain é outro, Explorer Monero Explorer é outro, Local Monero barra blocks é uma opção e principalmente o Blockchair, que é quem eu gosto de usar, tá? Eu prefiro usar o Blockchair. Então, aqui blockchair.com/Monero, você vai entrar no Block Explorer do Monero. Como você pode ver aqui, eu tenho o Block Explorer que vai me dar a altura do bloco, o número de transações, dificuldade de mineração, o último bloco que foi minerado, hash rate e etc. Tá? Ele te traz tudo aqui que você precisa de informações. E aqui na direita tem um campo interessante que a gente vai falar mais para frente, que é o campo que você vai usar para provar que uma transação foi realizada. Ah, um detalhe. Se você tiver algum outro Block Explorer que eu não falei, o que você achar melhor, por favor, me fale. E, obviamente, diga os motivos, tá? De você achar melhor. Bom, vamos falar um pouco sobre as transações de Monero. É claro que isso tem lá no curso gratuito, que está disponível aqui no YouTube, mas é importante a gente dar uma pincelada aqui. Então, vamos lá. De novo, dá um pause se for necessário para você responder, tá? Mas olha só, o Monero possui tecnologias que ofuscam, ou seja, que não deixam com que você veja o endereço do recebedor. Existe essa tecnologia? Sim, existe essa tecnologia. Um terceiro não vai conseguir ver o endereço real do recebedor. O endereço de quem fez o envio da transação. Olha, se é um terceiro olhando essa transação, igual eu fiz aqui embaixo, que eu abri o Block Explorer e olhei, eu de fato eu não vou conseguir ver o endereço de quem fez o envio. Diferente do que acontece no Bitcoin, por exemplo, que você vê o endereço claramente, consegue acessá-lo e ver todas as transações que a pessoa fez e até o quanto de dinheiro que lá dentro tem. Os valores enviados eu consigo ver com o Monero? Não, eu não consigo ver os valores enviados, tá? As taxas envolvidas, tem como eu ver isso? Eu sendo um terceiro que não participou da transação? Tem. Isso aqui eu consigo fazer, sim. O resto da transação é viável de eu, como um terceiro que não participou da transação, ver? Sim, também é viável, tá? Então, só para constar aqui, numa transação de Monero você não vê o endereço real de quem manda, nem de quem recebe, nem os valores enviados. Existem tecnologias que fazem isso, eu explico lá no curso, mas você pode ver o resto da transação e as taxas envolvidas, tá? São só alguns detalhes para você entender melhor do que a gente vai trazer aqui à frente. Vamos lá, falando de dados para terceiros. Digamos que você não esteja envolvido na transação, portanto, não sabe nada dela.
Mas você quer bisbilhotar igual a gente às vezes faz na mempool lá do Bitcoin, certo? Bom, vamos ver o que que você pode encontrar. No caso aqui, eu entrei na Blockchain ainda, né? Eu vou aqui em Latest Block, que é o último bloco que está sendo minerado. E aí eu vejo aqui as últimas transações que ocorreram. Então, o que que acontece? Eu consigo bicar aqui várias transações com alguns dados, tá? Só que repare, aqui à direita, eu não consigo ver especificamente na segunda coluna que tem aqui XMR, BRL, né? Eu não consigo ver o quanto de dinheiro foi transacionado. Esse dinheiro aqui no meio, que está XMR-BRL, é apenas a taxa da transação. O que eu falei que é visível de fato. Então, assim, alguns detalhes que são interessantes no quesito de privacidade com muita facilidade. No caso de Lightning Network, você também tem essa facilidade, tá? Então, também é um recurso muito interessante de você usar. E você fica em Bitcoin também. É uma viabilidade, você que sabe. No exemplo acima, então, eu entrei no Block Explorer, selecionei qualquer bloco disponível e eu posso então ver todas as transações que lá ocorrem. Ali eu posso ver o hash, o tamanho, valores ofuscados e as taxas que são visíveis. Por exemplo, se eu clicar em uma dessas transações, eu consigo ver com clareza aqui o hash da transação, FII total, FII por byte, quando ela ocorreu, data, algumas informaçõezinhas básicas, como por exemplo Key Images, que eu falo lá no nosso vídeo sobre auditando a blockchain do Monero. As Key Images, elas têm que ser públicas. Mas mesmo assim você não vai conseguir saber quem fez o envio só sabendo Key Image. Mas enfim, ela foi confirmada e ela já tem 43 confirmações na blockchain. Enfim, são alguns dados que você pode ver, né, simplesmente acessando o Block Explorer. Então você consegue ver o resto da transação, sim. As taxas, sim. A altura do bloco, sim, é viável. Você consegue ver o número de confirmações? Acabei de falar. Sim, você também pode fazer. Timestamp da transação, você consegue ver? Se você não lembra, volta lá e veja, mas sim, você consegue ver. Eu acabei de mostrar. O endereço de quem enviou, você consegue ver? Não. Falei lá atrás. O endereço de quem recebeu, você consegue ver? Não, não tem como ver. Quantia enviada. É possível que você veja aqui a quantia que foi enviada? Não, você só consegue ver as taxas envolvidas. Você não consegue ver o quanto de dinheiro foi enviado. Um passo a mais para a privacidade que a gente tanto busca. Então, olha só. Também tem um detalhe interessantíssimo aqui, que está mais à direita aqui nesse print. Meu mouse não está aparecendo, mas existe a possibilidade de você emitir um recibo da transação, o que é interessante se você usa a Monero no contexto de comércios ou transações dessa forma. Se você tem a intenção de aprender ainda mais sobre o uso de criptomoedas, como o Monero, por exemplo, Bitcoin, o USDT ou o que seja, na inclusão no seu negócio, num comércio que você conheça, dá uma olhada no link na descrição ou aqui no e-book Negócios Crypto Friendly. É meu, tá? Fui eu que escrevi. Bom, com os dados que constam nessa transação genérica que acessamos, a transação que eu mostrei ali não é minha, a gente não consegue provar mais nada, nem verificar os envios que foram feitos, visto que as informações repassadas não são pesquisáveis. Olha só que interessante. Se eu voltar e pegar uma dessas chaves públicas que ele deixou aqui, ou até a própria Key Image que eu falei aqui no vídeo, essa chave pública que está aqui mais abaixo, né, com um quadrado marcado, eu pegar e pesquisar ela aqui em cima, o resultado que eu tenho é esse aqui, ó. Nós não podemos achar a transação e tal. Ele não acha nenhum desses valores envolvidos. Então, assim, é interessante que você não tem tanta informação assim como um terceiro, tá? Você vai ver que só quando você participa de fato da transação que você tem informações suficientes dela para conseguir realmente gerar alguma coisa. Caso contrário, pô, privacidade, que é o que a gente tanto busca. Esses dados são gerados pela blockchain, com base nos dados de quem envia e de quem recebe, mas não se consegue chegar na pessoa que enviou ou recebeu apenas com esse dado público, que é um ponto crucial na privacidade.
Então, procedendo à pesquisa, é o que eu acabei de mostrar, sinta-se à vontade de testar o mesmo com o restante dos dados apresentados. Pegue qualquer transação, faz um rastreio. Se você fizer um rastreio, entre em contato comigo, tá? Seria maravilhoso, mas você não vai conseguir. Então, tudo bem. Aqui está o link para o meu curso gratuito de Monero que está disponível aqui no YouTube, no canal do Cripto TV. Eu recomendo que você assista se você quer entender mais sobre o Monero. É interessante, é uma alternativa, é uma ótima ferramenta e não exclui o fato de você continuar usando e guardando dinheiro em Bitcoin, por exemplo. Bom, vamos lá. A gente falou um pouco aqui acima sobre dados para terceiros. Não sei se você reparou aqui, eu coloquei em subtópicos. Ah, os dados para terceiros são esses, você não consegue ver muita coisa. Você até acessa, né, o Block Explorer, o qual é público, e você vê as transações, porque você tem que vê-las ocorrendo na blockchain. Mas você não tem mais dado nenhum, você não consegue mais tanta informação. Só que quando você faz o envio, são os dados para quem enviou, é óbvio que você vai ter todos os dados envolvidos na transação, afinal é você que está enviando o dinheiro. Então, olha só, quando você faz o envio de XMR, necessariamente você precisa de um endereço, que é para onde você vai enviar. Portanto, é um dado que será sabido por você. Lembra que eu mostrei ali em cima que eu, bisbilhotando, eu de terceiro, como quem não participou na transação, eu não consigo ver o endereço de ninguém? Nem quem envia, nem quem recebe. Nesse caso aqui, obviamente, eu vou ter que ter o endereço de quem recebe, afinal eu vou estar mandando dinheiro para ele. Bom, além disso, mais dois dados são informados para você que faz o envio da transação: o ID da transação e a chave secreta. Dá uma olhada nesse print aqui. Você tem vários pontos, sendo primeiro a data, o valor total. Aqui em to é o endereço para o qual eu fiz o envio. ID de pagamento, nenhum, porque isso aqui é uma coisa da carteira. Se você quiser identificar o pagamento, você identifica. Caso contrário, não precisa. Embaixo a gente tem o ID da transação ou o hash da transação, como a gente viu lá em cima, o qual é público, conforme eu falei. E a chave secreta da transação, como o nome já diz, é uma chave secreta. Ring size, se você quiser entender, por favor, reflita no curso que eu mostrei aqui, no curso gratuito de Monero. Tá? Bom, com esses dados você pode garantir que uma transação foi de fato realizada usando os recursos dos Block Explorers e de algumas wallets que permitem que você prove que uma transação foi realizada. Vamos lá. Quem receber o seu pagamento pode acreditar, por exemplo, se você mandar um print igual esse que eu mostrei aqui. Por exemplo, eu mando um print para a pessoa, ô colega, eu te mandei um dinheiro aí. Só que não necessariamente isso aconteceu. Às vezes a pessoa não confia e quer provar esse pagamento. Então, essa pessoa pode querer que você envie esses dados que foram mostrados aqui acima para que ela mesma verifique e não está errado, tá? Nesse caso, você precisa lá enviar todos os dados acima. Você poderá usar recursos como o de Proof Sending para provar que você fez o envio. Veja o exemplo. Se você reparou lá em cima, quando eu estava mostrando o Block Explorer, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Aqui à direita você tem essa opção, a Prove Transaction. Então, é aqui que você vai fazer isso. Você vai usar esse recurso. Tem no Blockchain, tem em outros lugares. A Monero GUI Wallet, por exemplo, é uma wallet que possui essa função. Então, assim, são ideias que você pode usar. O que você faz? Eu clico na opção de provar o envio, ou Prove Sending. Vou lá em Transaction Hash, coloco o hash, endereço para o qual eu fiz o envio, vou lá e colo. E a chave da transação, que é essa secret key aqui. Como eu tenho acesso a todos, eu posso colocar isso lá no Block Explorer para provar que eu fiz a transação. Eu não vou precisar fazer isso, porque eu fiz o envio, mas a pessoa que recebeu pode querer que você envie esses dados para ele mesmo verificar. É algo a ser avaliado. Bom, ao clicar em Prove Transaction, você será redirecionado à página que contém dados confidenciais da transação e que garantem que ela foi feita. Dá uma olhada aqui que é interessante. Essa janela aqui, ela é muito igual a que a gente viu lá em cima, com uma diferença. Você consegue reparar qual que é a diferença antes de eu falar? Se você consegue, por favor, comente qual que é a diferença, tá? Eu vou te dar um minuto. Enfim, aqui já está escrito, eu nem eu tinha reparado isso. O valor enviado está aparecendo aqui em verde.
marcado de verde. Diferente da última página que a gente viu aqui, onde você não consegue ver o valor enviado. Tá vendo que ele fica aqui com um asterisco? Então, por que que eu consigo ver nesse caso aqui de baixo? Porque eu forneci todos os dados envolvidos na transação. Então, eu consigo decodificar a transação e ver as informações corretas. E você pode até avaliar aqui que o valor aqui está de acordo com este print, que é, na verdade é meu, né? De quem fez a transação. Então, está garantido que a transação de fato ocorreu. Se você fornecer esses dados para a pessoa que recebeu a transação, você então pode deixar com que ela mesma faça a verificação e veja que um dinheiro foi enviado sem nem mesmo ter acesso ao wallet, etc. Bom, a gente vai chegando para o final e a pessoa que recebeu, que dados ela tem acesso? Olha só, quem recebe uma transação, ela obviamente precisou fornecer o endereço dela para receber esse XMR. O único dado, então, público nessa transação vai ser esse endereço que você vai informar. Além disso, como é você que recebeu, o valor também vai aparecer para você. Afinal, você tem que saber quanto você recebeu e isso aparece no histórico da sua carteira, tá? Nenhum outro dado é fornecido para você, nem mesmo o endereço de quem fez o envio para você. Isso é muito bom, tá? Porque quando você começa a entrar no mundo de fazer transações com criptomoedas, você vai ver que às vezes você ir em algum lugar de uma pessoa que você conheça e você fazer uma transação com um endereço que é facilmente pesquisável, digamos, por exemplo, Bitcoin on-chain, você começa a querer bisbilhotar aquela pessoa, ver com o que ela transaciona. Então, principalmente numa questão de comércio, se você vai num, sei lá, num supermercado e você faz um envio para a carteira de Bitcoin deles on-chain, você consegue ver o quanto de dinheiro eles têm no final do caixa, no final do dia, o quanto de dinheiro pode ser que eles estão segurando o mês inteiro, com quem que eles transacionam, quem, para onde que vai esse dinheiro. Então, é interessante às vezes que você não divulgue esse endereço. Por isso que a gente usa a Monero, né? É uma ferramenta interessante. Bom, mas ainda assim, dados para quem recebeu a transação. Você vai ter o ID da transação ou o hash da transação, como eu falei, até um dado público que você pode pesquisar e achar com facilidade no Block Explorer. A data, a altura do bloco, a quantia que você recebeu. Nesse caso, de fato, se você recebeu, você tem que ver a quantia. A taxa paga e o recipient address. No caso, é de quem recebeu, é o seu, não é de quem enviou. Como eu falei, a pessoa que enviou, você não vai saber, tá? Então, é isso. Se você assistiu até aqui e gostou desta aula, depois de 100 likes, eu deixo um link para você pegar o PDF dessa aula aqui toda montadinha do jeito que tá, viu? E com até as marcações aqui que eu deixei das respostas envolvidas, tá? Bom, é assim que você vai verificar que um envio, que uma troca foi feita usando o Monero, tá? É super simples até. Eu trouxe um pouco mais de detalhes para que você consiga entender melhor, assim, digamos, né, como que ela funciona. Mas eu espero que eu tenha sido bem claro. Não se esqueça de avaliar os sorteios do Crypto TV e os serviços da Sovereign Swap. É só chamar no Telegram que o pessoal lá vai te explicar tudo. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima.